Recebendo aqui nos nossos estúdios, na edição de hoje do Manhã Bandeirantes, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, já presente aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, a quem agradecemos, prefeito, pela atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite de conversar com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo aqui conosco nos nossos estúdios. Boa noite, bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a toda a equipe da Rádio Band, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Bom dia também para todos os amigos aqui de Campinas, parabenizar a cidade pelo aniversário. É uma alegria poder vir aqui falar um pouco do nosso trabalho. Daqui a pouco estarei visitando o prefeito Dário, para a gente poder falar de articulações políticas, do momento que vive o nosso país. Ele que é do mesmo partido, então ele tem uma boa amizade, mas parabéns aí a todos os moradores por aniversário da sua cidade. Prefeito, aproveitando essa relação que o senhor tem com o prefeito Dário Saad, os dois do mesmo partido, como o senhor bem destacou, duas cidades muito importantes para o interior de São Paulo, Campinas e Sorocaba. Que tipo de negócios esses municípios fazem? De que maneira Campinas e Sorocaba conseguem, mais do que ter parceiros perfeitos, ter negócios que movimentam a economia? Eu acho que são duas das regiões das mais importantes que tem, não só regiões metropolitanas, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. São cidades que são até semelhantes no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, e a gente acaba conversando bastante. Foram poucas as vezes que eu participei de encontros na Frente Nacional de Prefeitos, o qual o Dário é bastante atuante, e nós discutimos ações, projetos lá. O secretário de Fazenda de Campinas foi secretário de Fazenda da cidade de Sorocaba. Então, quando teve a questão da reforma tributária, a gente discutiu bastante, conversou, trabalhou da melhor maneira possível para tentar minimizar os impactos que acontecem nas cidades. Hoje, uma das pautas que eu vou levar para o prefeito Dário é essa questão da taxação dos Estados Unidos. É um assunto bastante delicado, importante, e apesar de ser algo de articulação nacional, né, que diz respeito ao governo federal, nós temos também no nosso partido o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Hugo Motta, que eu já falei com ele também. Então nós estamos criando um grande movimento, e eu espero que hoje, eu tenho certeza que fará, o Dário faça também parte desse grupo que nós estamos criando na Frente Nacional de Prefeitos, que vai articular junto à Câmara Federal para que a gente possa levar para o governo americano os impactos dessa taxação que vai acontecer, em especial nas nossas regiões, né? Sorocaba, vou dar um exemplo de Sorocaba. Sorocaba vive um momento extraordinário. Nós aprovamos uma lei de incentivo importante e trouxemos empresas para lá, grandes empresas, como a Toyota, que recentemente fez um anúncio de 11 bilhões de reais, a JCB, um anúncio de mais 2 bilhões, o grupo Abravanel, junto com a Ativa e com a Ecosan, que é a maior empresa de saneamento da América Latina, também anunciou agora um investimento de mais 1 bilhão na cidade de Sorocaba. E muitos dos produtos produzidos, tanto em Sorocaba como em Campinas, são produtos que são exportados para os Estados Unidos, e isso pode causar, em um primeiro momento, gerar um desgaste muito grande, um desemprego, e depois uma inflação, uma desvalorização do real. E nós não podemos permitir que tudo isso esteja acontecendo por uma questão de ideologia política, né? O que a gente tem visto nos discursos é uma questão de briga político-partidária. Então nós queremos poder articular, e o Hugo Motta topou isso, eu tenho certeza que o Dário vai topar também, uma comissão na Frente Nacional de Prefeitos. Eu chegando aqui, eu mandei uma mensagem para o Eduardo Paes, que é o presidente da Frente Nacional, e criar esse grande movimento em favor do Brasil, que vai beneficiar diretamente as cidades de Campinas e de Sorocaba. E como entra o governador Tarcísio, que também é do Republicanos, nessa história? Super, um governador que já tomou a frente também, que já fez as reuniões, uma pessoa que tem esse alinhamento extremamente importante, e são forças que temos que unir. O governador fez uma fala bastante importante, onde ele falou que o momento agora é de união para resolver esse problema. Não é você, né, não é ter a solução não vai acontecer se ela for feita de uma maneira provocativa, se eu levar para o lado ideológico. Eu acho que agora a ideologia tem que ser deixada de lado. Nós temos que pensar no Brasil, nos brasileiros, os prefeitos pensar nas suas cidades, o governador, como o nosso governador Tarcísio tem feito, pensando no estado de São Paulo, e usar essa figura conciliadora que nós temos, que é o presidente da Câmara, Hugo Motta, e tem esse poder de articulação, e tem uma voz também, junto com o próprio Congresso americano, para que possa chegar
ao governo americano para que a gente possa rever isso e essa taxação não venha acontecer e não venha acontecer, porque isso vai ser um grande desastre para o Brasil. O senhor chegou esse ano, inclusive, a lançar o chamado livre trânsito, né? Pelo menos foi assim que foi publicado, um decreto que estabelece uma diretriz para fazer parcerias entre Sorocaba e os Estados Unidos. Até brincou, se o presidente Donald Trump quiser vir agora, ele pode vir. Isso foi em janeiro desse ano. O que de prático já teve nessa relação Sorocaba e Estados Unidos e como essa taxação abala esse comércio direto em Sorocaba? Totalmente. Para você ter uma ideia, nós fizemos nós temos a cidade de Orlando, uma cidade que tem um parque tecnológico tão importante quanto o nosso, que tem as características. O nosso parque tecnológico lá bateu 500% do aumento da receita com a lei de incentivos que nós aprovamos. Sorocaba sempre foi uma cidade que teve uma vocação para a indústria, uma vocação para o comércio, mas nós optamos agora por essa questão da tecnologia e foi esses incentivos que nós criamos que atraiu empresas e tem atraído para o nosso parque tecnológico. Nós somos hoje, para você ter uma ideia, e aí não diretamente para os Estados Unidos, mas o Sorocaba hoje é o maior exportador de veículos por causa da Toyota para a América Latina, o Corolla Cross e o próprio Corolla, que são fabricados na cidade de Sorocaba. Então, o centro de exportação ele foi criado para fazer parcerias com os Estados Unidos, com outros países, e a primeira cidade, eu visitei o vice-prefeito de Orlando, e foi muito legal a reunião que nós tivemos. A Universidade Cristã da Flórida intermediou isso, fizemos parcerias educacionais onde os nossos alunos, através de um convênio com a Universidade da Flórida, vão poder ter uma oportunidade de fazer ali de ter um momento de conhecer Orlando, de conhecer as atividades econômicas lá, um intercâmbio entre as duas cidades, e também os alunos americanos estarão visitando o nosso parque tecnológico. Nós temos um histórico de muitos anos, desde sempre, de bom relacionamento com os americanos, e não podemos que isso vença agora por uma questão de falta de comunicação. Então a nossa ideia não é atacar ninguém, é poder fazer essa grande articulação com o nosso governador Tarcísio, com o Hugo Mota, com os prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos, e até sensibilizar o governo brasileiro para que também adote essa postura conciliadora, né, que é o perfil do Brasil, para que a gente venha gerar desenvolvimento. A população não quer briga, a população quer desenvolvimento, quer emprego. Quando nós falamos que batemos lá em Sorocaba recorde na geração de empregos nacional, nós estamos falando não só da questão do empresariado, estamos falando daquela pessoa que está recebendo o maior projeto social que existe, que é a geração de empregos, porque nada mais digno do que uma pessoa ter o seu próprio salário, poder comprar o que quer para o seu filho, dar condição para a sua casa. Então esse é o nosso foco. As pessoas querem a melhoria da qualidade de vida. É isso que o brasileiro espera, é isso que nós queremos contribuir com o nosso país. Manhã Bandeirantes recebe Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, e a jornalista Nath Lucchesi, também conosco nesse bate-papo aqui nesta segunda-feira. Nath. Bom dia, prefeito. O senhor é muito famoso nas redes sociais, mas é claro que não foi de hoje, né? É um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos. E a gente sabe que a rede social muda muito ao longo desses anos. Como que você adaptou esse conteúdo para ser um conteúdo ainda de relevância? E se você acha que através das redes sociais você também consegue ouvir a população? Inclusive, eu estarei de volta aqui em Campinas na quarta-feira, no Hotel Royal. Haverá um evento e eu vou fazer ali falar sobre as redes sociais para uma palestra ali para 3 mil advogados, um evento que está a presença também do Cariani, que é um grande influenciador, também vai participar. E vai ser um prazer estar aqui novamente. Eu sempre entendi, Nath, que aquele discurso chato, político, as pessoas cansaram disso, muito técnico, as pessoas não têm mais paciência para entender. Então eu sempre busquei fazer uma comunicação mais leve nas redes sociais, uma maneira que a informação chegasse sempre mais e que conseguisse entregar o resultado. Porque não adianta você fazer grandes obras, fazer grandes movimentos, fazer uma lei de incentivo como nós fizemos nas cidades e ninguém saber. Então você precisa comunicar. Você tem a comunicação convencional, que são as rádios, a TV, que são os investimentos, que são importantes fazer para que chegue o conhecimento das políticas públicas da cidade, mas a rede social nos permite levar essa informação de uma maneira mais leve e descontraída. Então nós fomos adaptando isso, ela foi, como você disse, um crescimento gradativo. Vou dar um exemplo para você, nós temos um problema muito grave, inclusive vocês cobriram aqui, histórico de enchentes na cidade de Sorocaba. E no primeiro mandato, nós focamos em resolver
as enchentes nas casas das pessoas. Para esse segundo mandato, o nosso foco são os alagamentos de vias. Então nós fizemos uma série de ações, travessias, entre elas o desassoramento do rio Sorocaba com dragas anfíbias, dragas flutuantes, que não acontecia há 16 anos. Eu falei, poxa, se eu ficar na frente do rio, falando, olha, estou aqui, chegaram as máquinas que vão fazer o desassoramento do rio, de uma maneira... Eu falei, ninguém vai assistir. Daí eu falei para os meninos, pega a hora do almoço, pega uma churrasqueira, coloca em cima da draga, arruma um Juliette para mim, um colete salva-vidas, e ele vem e pergunta assim, prefeito, tá de férias na lancha? Falou, não, estou aqui na nossa draga flutuante. E esse vídeo estourou aí mais de 16 milhões de visualizações, quer dizer... estourando não só o conhecimento da cidade de Sorocaba, da região, mas nacionalmente. E aconteceram que ele veio numa crescente. Eu lembro que em janeiro nós estávamos com 500 mil seguidores e dia 31 de janeiro alguns vídeos passaram a viralizar primeiro no TikTok, o transporte gratuito que nós demos para todas as crianças, todos os estudantes, na verdade, da cidade de Sorocaba, também divulgamos de uma maneira mais descontraída. Nesse eu peguei o meu sobrinho, ele foi entrar no ônibus, uma pessoa puxa ele, vai pagar a passagem, o moleque falou, para, agora não precisa mais. Então foi de uma maneira leve e chegou a informar. Esse vídeo ultrapassou 26 milhões de visualizações. Era seu sobrinho, então. Era meu sobrinho, era. E aí houve uma trend no TikTok, daí as pessoas começaram a Happy Nation, eu quero morar em Sorocaba, Dubai brasileira. E daí nós fomos crescendo, de 500 mil, batemos 1 milhão naquele dia, depois, 3 dias depois, 1,5 milhão. Hoje, 3 milhões e 500 mil seguidores, que eu tento usar sempre, apesar de ser um gancho, com uma curiosidade, ou com uma brincadeira, ou até mesmo com uma polêmica, aproveitando um hype do momento, mas sempre levando a informação para aquilo que a população precisa, e tem dado muito certo. E muitas das vezes tem críticas também, porque aparentemente a rede social é terra de ninguém, a gente sabe que não é. E como que você lida com essas críticas e quais que são esses desafios de estar na rede social? Colocar a cara a tapa, literalmente, né? Eu lido com muita tranquilidade, porque se fosse só as redes sociais, aí poderia eu absorver essas críticas. Mas o que acontece? A população da cidade, aqui, a população de Campinas está vendo o que pelas redes sociais, pelo que eu ouvi falar. Mas o sorocabano, ele está acompanhando aquilo que de fato, será que está acontecendo tudo isso na minha cidade? E nós acabamos de vir de uma reeleição, onde nós fomos reeleitos no primeiro turno, com 74% dos votos. Quer dizer, foi a maior votação em número de votos da história da cidade de Sorocaba. Então, aquilo que nós divulgamos nas redes sociais é a realidade que o sorocabano tem visto a mudança. Não adianta também você só ter uma rede social importante e não ter uma equipe que faça acontecer as melhorias na cidade. Então, nós fazemos o trabalho, divulgamos na rede social, divulgamos a cidade, e é muito legal porque as pessoas viajam, né? O sorocabano viaja, ele fala, poxa, Manga, eu fui lá pro Ceará. Quando eu falei que era de Sorocaba, as pessoas já sabiam, já sabia do McDonald's que deu nas férias para as crianças, já sabia do transporte gratuito, já sabia do patinete. Então é muito legal, porque gerou um orgulho no cidadão sorocabano. Muitas empresas, esse grupo que eu falei agora da Activia, da Ecosan, é um grupo que foi para a cidade porque começou a acompanhar nas redes sociais e ficou sabendo da lei de incentivos, entraram, eles estavam para ir para uma outra região, mas acabaram optando por Sorocaba, gerou investimento, 2 mil empregos e tantas outras que estão se instalando na cidade de Sorocaba. Para você também. Prefeito, essa popularidade toda o coloca como um nome de pré-candidato para as eleições 2026. No último levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, num cenário menos otimista, em que o seu nome está junto com o do governador Tarcísio de Freitas, o senhor aparece ali na casa dos 5%, quase 6%. Num cenário mais otimista, sem o nome de Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição, seu nome aparece com 12%. Isso é uma margem competitiva para qualquer candidato a um ano de uma eleição. Como é que o senhor lida com isso? Eu fico muito feliz, porque um trabalho realizado numa cidade do interior está tendo esse eco importante. Então as pessoas estão colocando o nome na pesquisa. Hoje, nessa pesquisa Paraná, quando você faz aquela espontânea, né, a pergunta espontânea, você não cita os nomes, nós aumentamos em 400% da última pesquisa, as pessoas citando. Mas nós sabemos que tem o tempo certo, o tempo de Deus. Eu sou do grupo do governador Tarcísio, eu sou apoiador, sou do partido do governador Tarcísio.
Nós vamos ter que esperar, ver o que pode acontecer com essa questão da eleição do presidente Bolsonaro. Existe uma frente onde apoia, caso o presidente Bolsonaro não tenha oportunidade de ser candidato, o governador Tarcísio possa ser o candidato a presidente. Se isso acontece, aí abre uma série de possibilidades. É lógico que tem outros nomes importantes também que vão querer poder disputar isso. Eu coloco o meu nome à disposição, tenho falado bastante com o Partido Republicanos. Tem alguns partidos que eu já tive um alinhamento, mas sempre nesse sentido, em caso do governador ir para uma outra disputa, que é o Partido Republicanos, que é o Partido União Brasil e o Partido PRTB, que são os partidos que já fecharam essa aliança conosco. Existiu outros convites, outras possibilidades também de uma união partidária por uma possibilidade da disputa do Senado. Por hora, eu continuo com o prefeito trabalhando pela cidade, colocando o nome à disposição, utilizando de todo esse momento que a gente vive nas redes sociais. Ele abre portas para que você possa ter um acesso a autoridades que antes você não tinha. Então, eu continuo contribuindo com o nosso estado, com o nosso país. E se lá na frente o cenário for esse e for da vontade de Deus, as coisas vão estar acontecendo e vai acontecer naturalmente. Eu me coloco à disposição. O senhor teria que se licenciar do cargo como prefeito para disputar a eleição. O senhor só faria isso como candidato a governador ou aceitaria a proposta para Senado ou vice-governador, caso, por exemplo, Felício Ramute seja um candidato a Senado? Olha, isso vai depender muito do momento e da decisão do grupo, né? Eu acho que quando a gente pensa num cenário como esse, eu não posso ser individualista, falar, não, é o que eu quero. Eu tenho que pensar o que é importante para o meu estado, o que é importante para o meu país. Manga, é importante você ir para uma disputa, porque, um exemplo, o governador foi para presidente e é importante você estar nessa disputa para ajudar no estado de São Paulo ou na região de Sorocaba, onde for, concorrendo, seja ao Senado, seja ao governo, seja vice, para que essa eleição aconteça. Então, quando você pensa em grupo, você está pensando no melhor para a população de fato. Quando você fala por mim, não, o mais cômodo, muito sincero para mim, é ficar como prefeito de Sorocaba. Ficar lá, eu termino meu mandato, tenho ainda 3 anos e meio de mandato, mas eu me coloco à disposição. Então, é uma discussão que vai ser uma discussão com os partidos. O presidente Marcos Pereira, que por sinal sempre está aqui em Campinas também, é uma pessoa que ajuda bastante a cidade de Campinas. É uma pessoa que eu sou amigo, tenho um acesso muito grande, está ajudando nessa construção e é algo que vai ser definido em dezembro. É lógico que será uma decisão difícil, mesmo que seja uma decisão de grupo, porque eu tenho que deixar o mandato de prefeito, né? Eu tenho que ir seja para Senado, para governo, para qualquer outro cargo, eu tenho que deixar o mandato de uma cidade que reelegeu, aprovou e gostaria que continuasse como prefeito. Então é uma decisão difícil, mas que será tomada numa decisão por grupo. Falando em decisões, acho que uma das maiores decisões que o senhor tomou na vida foi quando você decidiu sair da dependência química. E eu vejo você falando abertamente sobre isso, acho que é de extrema importância. Você tem projetos pessoais e também na prefeitura abordando esse tema. E se você, naquela época, você imaginava onde você iria chegar? Você conseguia se enxergar fora daquela realidade que você estava vivendo? Nath, essa é a minha bandeira principal. Eu acho que Deus me deu a oportunidade de estar na política por vários motivos, mas principal para poder ajudar as pessoas a sair das drogas e poder estar aqui hoje falando com vocês, numa rádio tão importante, numa cidade tão importante, e contando um pouco desse testemunho, disso que Deus fez. Eu cheguei no fundo do poço nas drogas. Eu usei cocaína, crack, maconha e era viciado em outras drogas. E eu consegui a minha recuperação através da fé. Eu sempre falo que é importante, não importa se é pessoa católica, espírita, evangélico, mas a fé é algo importante para que o dependente químico consiga sair das drogas e permanecer, porque uma coisa é a pessoa conseguir sair, outra coisa é permanecer, não ter a recaída, que infelizmente é muito grande. Para você ter uma ideia, 93% das pessoas que vão para um tratamento numa clínica de recuperação acabam tendo recaída. Então só 7% conseguem ficar, como nós chamamos, ficar limpo, ficar sem uso das drogas. No meu caso, eu não precisei da internação, foi através da fé. E depois que Deus me deu essa vitória, eu iniciei um trabalho para ajudar as pessoas a sair das drogas. Tanto que eu iniciei um projeto que chama CADEC, que ajuda gratuitamente essas pessoas no tratamento, que precisam de ajuda.
e nós ensinamos tanto como é que ela tem que fazer o esforço físico, pessoal, mas também a questão da espiritualidade, sem citar nenhum tipo de religião, mas sempre essa questão, essa conexão com Deus. É um projeto que tem crescido bastante. Eu lancei um livro contando essa história. Por sinal, trouxe de presente para vocês, né? Obrigado. Com o Rafael, quem é o nome que nós deixamos o livro? Com o Rafael. E esse livro, a renda dele totalmente é para o tratamento de dependentes de álcool e drogas. Isso é um projeto que eu faço pessoal, sem dinheiro público, em parceria com a iniciativa privada. Na prefeitura, nós criamos um projeto que deu muito certo também, que chama Humanização. Nós saímos de 40 vagas para 1.840 vagas para tratamento. Toda pessoa que quiser tratamento em Sorocaba consegue. Nós abrimos um lugar para que hoje as pessoas que estão em situação de rua, 90% delas são por causa do crack ou do corote e agora das drogas K, que levam para a rua. Então essa pessoa que aceita, ela pode ficar num lugar até que vá para um tratamento, é oferecido ajuda. Essas pessoas têm direito a uma capacitação profissional para que possa ter a sua reinserção, e é muito gratificante você encontrar pessoas que falam, poxa, eu vou dar um exemplo, um senhor psicólogo, ele perdeu num acidente, ele sofreu um acidente, ele, a esposa e a filhinha de 7 anos, e a esposa e a filhinha morreram, e ele foi para as drogas. Nós encontramos ele em meio às fezes, na marginal de Sorocaba. A equipe acolheu ele, levou ele para o tratamento. Depois não é uma forma involuntária, é um convencimento que nós fazemos, mas é uma equipe que fica 24 horas, são 14 equipes 24 horas que ficam, entre aspas, incomodando a pessoa para aceitar. Ele aceitou, foi para o tratamento de 6 meses, conseguiu se recuperar, retomou a sua profissão, teve a oportunidade de constituir uma nova família. Hoje, ele ajuda divulgando o projeto Humanização voluntariamente por todo o Brasil. Então essa é a nossa bandeira principal. Nós entendemos que e se você tem aqui, quero aproveitar a oportunidade, tem alguém que está nos ouvindo e tem um familiar com problema nas drogas, primeiramente não desista. Se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida do seu familiar. E se precisar, mesmo sendo da região de Campinas, de qualquer lugar que você esteja ouvindo, pode nos procurar, basta você entrar no site da Prefeitura Humanização que nós vamos ajudar você no tratamento do seu filho, do seu familiar. Nós estamos conversando com o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, que hoje visita Campinas neste aniversário de 251 anos da cidade. Prefeito, o senhor é alvo de uma investigação da Polícia Federal que em abril desse ano cumpriu ordens de mandado na sua residência e em outros endereços ligados ao senhor na chamada Operação Copia e Cola, que nós estamos acompanhando. Trouxemos aqui a entrevista coletiva que o senhor deu também naquele mesmo dia. O capítulo mais recente dessa história é um pedido do ex-prefeito de Sorocaba, Crespo, junto à Câmara dos Vereadores, pedindo uma investigação e, eventualmente, a perda de mandado do senhor. O senhor, desde o início, disse que é uma perseguição política. De quem, com que interesse e como o senhor vê esse novo capítulo agora de um ex-prefeito pedindo sua cassação? Olha, a investigação é importante acontecer e tem o nosso apoio, inclusive. Tanto que em 2022, uma investigação de 2022, onde ela investiga que a empresa que prestava serviço na prefeitura, ela fazia negociações com as empresas terceirizadas por ela mesma. Então, nós abrimos, inclusive, uma auditoria interna na Prefeitura Municipal de Sorocaba em 2022 e foi passado tudo isso. E quando começou essa questão do nome sair como candidato a governador, nós fizemos um anúncio do presidente Marcos Pereira. Eu falei, presidente, eu quero poder colocar o meu nome para o governo, ou até para a presidência, colocar à disposição. Ele falou, Manga, faça isso, mas saiba que vai vir chumbo. Foi essas palavras do presidente Marcos Pereira. Uma semana depois, essa operação que estava acontecendo de uma maneira técnica foi na minha casa. E, lógico, não encontraram nada. Então, nós entendemos que, infelizmente, parte hoje, a gente vê isso no cenário nacional. Vou dar alguns exemplos que aconteceram. Quando Gustavo Lima anunciou a sua candidatura, recebeu a operação da Polícia Federal. Pablo Marçal, operação da Polícia Federal. Você vê as questões que acontecem, o próprio presidente Bolsonaro recebendo. Então, infelizmente, você vê que parte de algumas instituições de fiscalização acabam tendo essa influência política. Nós acompanhamos isso com muita tranquilidade. Você vê um exemplo que você citou agora, o próprio ex-prefeito, que é a oposição, tentando fazer um barulho político nesse sentido. É lógico que foi arquivada essa denúncia pela Câmara Municipal, agora ele protocolou
em outra esfera, nós vemos com muita tranquilidade, sabemos que faz parte de todo esse contexto que a política brasileira vive nesse momento. Tivemos investigação arquivada também do ex-presidente porque ele teria incomodado uma baleia. E isso gerou uma grande repercussão, uma investigação criminal. Então, confiamos na justiça, fizemos todas as nossas defesas, e a gente acredita que num prazo de 60, 70 dias já vai conseguir anular todo esse trabalho que foi feito tentando envolver o nosso nome. Não a investigação, de fato, que, volto a repetir, tem que acontecer, mas essa parte da investigação que foi contaminada por tentar politizar algo que não tem nada a ver com a política. Para a gente fechar, Nath Luquezzi, prefeito Rodrigo Manga, nosso convidado às 11 da manhã. E o senhor tem muitas parcerias com a iniciativa privada, principalmente na realização de alguns eventos, algumas ações. Quais que são os desafios e por que o senhor decidiu fazer dessa forma? Porque eu acho que é muito importante, nós conseguimos, tudo que a iniciativa privada quer é crescer. Quando nós assumimos, além da lei de incentivos, nós criamos um grupo que chama GAP, Grupo de Apoio a Projetos Especiais. Para aprovar uma empresa em Sorocaba, antes demorava 2 anos. Com o GAP, a gente consegue colocar uma empresa, um projeto em pé, em no máximo 6 meses. Isso virou um facilitador muito grande, as empresas expandiram, geraram emprego, geraram renda. E grandes hipermercados, redes como McDonald's, agora na divisa ali de Sorocaba com Campinas, inclusive nós estamos fazendo com o Itu, fazendo todo o acesso ao Parque da Cacau Show, que vai ser uma referência também na América Latina. E o que nós fazemos? Quando essas empresas vêm e falam, poxa, quero de alguma maneira poder contribuir, nós pedimos para que contribua com a cidade. Então, nós temos alguns projetos sociais muito bacanas em parceria. Por exemplo, o Mercado Solidário. Nós levamos um mercado, de fato, uma estrutura nos bairros de vulnerabilidade, as pessoas ganham um ticket e elas não é que elas vão receber uma cesta básica, elas escolhem o produto e do bom e do melhor. Tem ali chocotone, panetone, balduco, tem café, tem bolacha, champanhe, tem lata de leite moça Nestlé, tem do melhor para a população. Tudo em parceria com esses hipermercados. Na festa de Páscoa, nós fizemos um grande festa e as crianças todas receberam ovo da Cacau Show. Nas férias, nós pegamos um clube muito grande da cidade, as crianças tiveram acesso à piscina de forma gratuita, lanche do McDonald's junto, Big Mac, junto com os seus familiares. Eu fui comer um lanche com meu filho e olhei por lado, tinha um casal com um menininho bem carente, assim, e só o menininho comia o lanche, e eu fiquei constrangido de perguntar. Deveria ter perguntado, mas eu percebi que os pais não comiam, não porque não queria, porque não tinha dinheiro para comprar o lanche para eles. Então, vamos realizar o desejo do meu filho. E aí nós fizemos para todas as famílias, tudo por doação dessas empresas que nos ajudaram. Então, são momentos importantes e não é só isso. Às vezes reformas de UBS, escolas, pavimentação de vias, a iluminação em LED, a iniciativa privada contribui muito na cidade. A Toyota fez doação agora de 15 veículos Corolla Cross para um grupo que nós criamos de uma força-tarefa junto com a Defesa Civil, com as de segurança e mobilidade, para em casos de enchentes e vendavais. Então a iniciativa privada tem sido parceira da cidade de Sorocaba, nós aproveitamos isso em benefício da população. Nós conversamos com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que visita Campinas no aniversário da cidade de 251 anos. A quem agradecemos, prefeito, pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho e seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço mais uma vez, Nath, Heitor, toda a equipe da Rádio Band. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, um beijo especial para toda a população aqui de Campinas. Que Deus abençoe vocês. Saibam que nós somos cidades amigas, parceiras e queremos crescer e desenvolver junto, melhorando a qualidade de vida da população. Deus abençoe a todos e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.